Aqui estamos com uma nova edição do programa Variedades em Foco. Às vésperas de completarmos 3 anos no ar com o programa Variedades em Foco, esta é a nossa primeira edição de Primavera 2013, que chegou com cara de inverno. Está no ar o Variedades em Foco, fique conosco a partir de agora. DB Construmax Serviços, fábrica de blocos, meio-fio, lajotas para calçadas e paver. Economize até 30% de sua obra. Rapidez, economia e durabilidade. DB Construmax em Marmeleiro, telefone 3525-1335. Redisa Pneus, revendedora de pneus Michelin, carga e agrícolas. Toda a linha de rodas para caminhões e recapagem Recamic, com serviços de borracharia, alinhamento e balanceamento de caminhões. Redisa Pneus e recapagem Recamic, Avenida General Osório 509 na Cango, em Francisco Beltrão. Telefone 3524-3747. Nos últimos dias, a região sudoeste do Paraná foi fortemente castigada por temporais, com fortes ventos e alguns casos de granizo. 12 municípios foram atingidos, entre eles o mais afetado, Nova Prata do Iguaçu. A nossa equipe esteve lá e a reportagem ganhou repercussão nacional, inclusive foi exibida no Repórter Brasil da TV Brasil. Você vai ver agora. 20 minutos de tempestade. Tempo suficiente para danificar muitas casas e galpões. No sudoeste do estado, moradores de 12 municípios ficaram assustados com a intensidade dos temporais e o tamanho das pedras de granizo. E deu umas pedras bem graúdas, viu? Igual umas bolas de sinuca, mais ou menos. Em Enéas Marques, as rajadas de vento de 85 quilômetros destruíram a cobertura de um posto de combustíveis. E o granizo destelhou mais de 50 casas. Começou umas pedras graúdas mesmo, começou a chover dentro de casa. Falei, acho que agora arrebentou mesmo alguma coisa. Nova Prata do Iguaçu foi o município mais atingido do sudoeste do Paraná. As fortes rajadas de vento e o granizo provocaram muitos estragos. Esta confecção ficou completamente alagada e o proprietário teve que trocar todo o telhado. Segundo o Corpo de Bombeiros, 960 famílias estão desalojadas no município e recebem abrigo na casa de parentes. Os prejuízos ainda não foram calculados. Em todo o Paraná, segundo a Defesa Civil, a chuva já atingiu mais de 20 mil pessoas. O Paraná é o maior produtor e exportador de carne de frango do país. No mês de julho, um novo recorde foi alcançado. Foram mais de 120 milhões de aves abatidas em um único mês. Apesar da queda de 5% no volume de exportações, a avicultura ainda é um bom negócio, motivada principalmente pelo preço do produto no mercado interno. No frigorífico de aves, a produção não para. Para se ter uma ideia, são abatidos aqui em média 200 mil frangos por dia. Embora seja muita ave, no cenário nacional, o primeiro semestre foi marcado pela queda no abate. Nos primeiros 6 meses de 2012, foram 4.530.000 toneladas de frango abatidos. Já no primeiro semestre deste ano, foram 4.308.000 toneladas, 5% a menos que no mesmo período do ano passado. Mas se a produção não foi como esperado, o preço não poderia ser melhor. O mercado reagiu e muito bem. Não que falte produto, mas a queda no abate refletiu diretamente nos preços. Você tem uma menor oferta de carne e aí você teve uma reação nos preços. Quando nós compararmos os preços do primeiro semestre de 2012 com o primeiro semestre de 2013, nós temos aí os preços da carne de frango em torno de 20% a mais quando comparado os primeiros semestres de 2012 com o primeiro semestre de 2013. No Paraná, o abate se manteve. Houve apenas um pequeno aumento de 0,5% na produção.
E o quilo do frango, que no ano passado custava em média R$ 3,60 o quilo, neste ano fica em torno de R$ 4,30 o quilo. E o aumento também atinge em cheio o consumidor final. Esse aumento de preço ele ficou distribuído na cadeia de produção e quem paga esse aumento de preço é o consumidor final. Mas se o Paraná manteve a produção, por que os preços por aqui também aumentaram? É simples, porque quem dita as regras é o mercado nacional. O campus da UniOeste de Francisco Beltrão convidou alunos da rede pública de ensino para conhecer as suas instalações, a estrutura, a dinâmica de ensino da universidade. Mais de 700 alunos compareceram, visitaram e conheceram a UniOeste de Francisco Beltrão. A UniOeste abriu as portas para uma galera um tanto curiosa. Para eles, aqui tudo é novidade. O que mais se chamou a atenção? O espaço, eu gostei bastante do atendimento. Na verdade, eu gostei da faculdade, né? E principalmente porque ela oferece o curso que eu pretendo fazer. Foi aqui na anatomia, né? Muito interessante. Gostei muito mesmo daqui. Até explicaram muito bem pra gente. Nossa, tá muito importante mesmo. Eu vim aqui hoje, tá muito legal. Mais de 700 estudantes de toda a região visitaram a universidade. O grande diferencial foi o atendimento simultâneo aos estudantes. A proposta da UniOeste foi apresentar a dinâmica de uma instituição de ensino, a rotina de quem trabalha e estuda aqui. As atividades da universidade, hoje elas ocorrem normalmente, nós temos aula nos 3 períodos, nós temos também muitas atividades extras acontecendo aqui, como bancas de defesa de curso de graduação, de mestrado, enfim, para que os alunos tenham aí uma noção da dinâmica da instituição e possam já estar sentindo o que é viver a UniOeste posteriormente aí nas suas vidas. A iniciativa da visita dos estudantes na UniOeste surgiu através do projeto de desenvolvimento dos agentes universitários, ações de visibilidade prática. Para muitos jovens, este foi o primeiro contato com o mundo universitário. Na visita às instalações da UniOeste, os jovens conheceram mais sobre a política de ensino da instituição, as opções de curso de graduação e ainda puderam esclarecer as dúvidas sobre o vestibular. Divididos em grupos, os jovens conheceram toda a estrutura, como laboratórios, biblioteca, salas de aula e além de interagir com os grupos de estudos, que fizeram pequenas experiências para os estudantes. Todo mundo sonha em fazer uma faculdade um dia, mas você não tem a noção de como é que faz, né? Como é que é. Mas é bem complexo, é bem abrangente, é um pouco mais do que você pensa, na verdade. Vou prestar vestibular aqui para Direito e estou achando bem bacana, bem legal mesmo. Reportagens e entrevistas exclusivas com convidados de comunicação, instituições e organizações associativistas e cooperativistas. Assista todas as terças às 7:30 da noite e aos sábados às 11 da manhã. Associativismo e cooperativismo. Apoio Redisa Pneus, revendedora de pneus Michelin, cargas e agrícolas e recapagem Recamic. E Nórdica Veículos, sua concessionária Volvo. Os melhores veículos pesados e semipesados do mundo. Quer mudar de endereço? Mudanças Arcosul faz para você. Mudanças Arco-Íris agora é Mudanças Arcosul. O mesmo comprometimento nos mais de 20 anos de serviço. Mudanças Arcosul, a sua melhor mudança. 3523-1082. DB Construmax Serviços, fábrica de blocos meio-fio, lajotas para calçadas e paver. Economize até 30% de sua obra. Rapidez, economia e durabilidade. DB Construmax em Marmeleiro, telefone 3525-1335. Redisa Pneus, revendedora de pneus Michelin, carga e agrícolas. Toda a linha de rodas para caminhões e recapagem Recamic, com serviços de borracharia, alinhamento e balanceamento de caminhões. Redisa Pneus e recapagem Recamic, Avenida General Osório 509, Macango, em Francisco Beltrão. Telefone 3524-3747.
Nas comemorações da Semana Farroupilha em Francisco Beltrão, o grupo tradicionalista Rancho Crioulo promoveu uma ação educativa envolvendo mais de 200 alunos da rede municipal de ensino. Os alunos foram convidados ao Parque de Exposições, onde receberam uma palestra sobre cultura gaúcha, Revolução Farroupilha e os motivos das comemorações da Semana Farroupilha por todo o sul do Brasil. O grupo Rancho Crioulo também colaborou com as atividades da Semana Farroupilha, promovendo uma parte gastronômica do evento em alguns dos almoços e dos jantares que aconteceram por lá. É o 4º ano que o Rancho Crioulo participa da Semana Farroupilha em Francisco Beltrão. Inclusive, surgiu no ano de 2010, quando o Eloís Felício Rodrigues convidou a 9ª região para participar da Semana Farroupilha. Quando a região tem uma abrangência de todo o sudoeste, temos 18 setores afiliados, ela não pode investir nessa atividade. Então um grupo de amigos aí se cotizou e montamos um rancho, né, de Costaneira e participamos dessa primeira Semana Farroupilha. Numa avaliação da participação da Semana Farroupilha, o grupo acabou definindo pela criação do Rancho Crioulo. E o Rancho Crioulo, a partir daquela data, continuou participando das Semanas Farroupilha, sempre colaborando da forma que pôde, e em todos os anos a parte principal do Rancho Crioulo é reunir no dia 20 de setembro crianças das escolas públicas, trazendo o Parque de Exposições para conhecer um pouco do tradicionalismo, assistir uma palestra, assistir um vídeo, conhecer os ritmos musicais do Rio Grande do Sul, os diversos ritmos. Todo ano vem um gaiteiro. Nesses últimos 2 anos, Júlio César Leonardi, que é cantor, compositor da nossa cidade, nascido aqui em Francisco Beltrão, e dessa forma nós viemos contribuindo. No dia 20 de setembro, quando as crianças vêm visitar o acampamento Farroupilha, nós fazemos também um arroz carreteiro, que é o prato mais típico, além do churrasco, do povo sulista, e dessa forma eles têm conhecimento da origem da Revolução Farroupilha, que foi o problema do charque, né, da importação e do imposto sobre o charque. E o charque é a matéria principal do arroz carreteiro, além do churrasco, que é outra tradição do Rio Grande do Sul. Mas a origem foi a disputa pelo mercado do charque da Revolução Farroupilha, e nada mais significativo do que fazer um arroz carreteiro para as crianças ligar uma coisa com a outra e experimentar o arroz carreteiro que é feito no Rio Grande do Sul e que aqui na Semana Farroupilha eles vêm degustar. Estamos bastante felizes, tivemos aí a 9ª edição da Semana Farroupilha avaliada pelos nossos amigos de CTGs, pelos amigos aí de grupos de cavaleiro, como a melhor de todas já feita em Francisco Beltrão. Tivemos um público excepcional todas as noites, shows bons, assim uma harmonia embaixo desse galpão assim que nos impressionou como coordenadores desta edição. No município de Marmeleiro, os poderes executivo e legislativo realizaram uma audiência pública na Câmara de Vereadores para a prestação de contas. Na ocasião, a Prefeitura e a Câmara de Vereadores apresentaram os gastos públicos no período de maio a agosto, as metas atingidas em cada setor da administração municipal e os projetos que estão em andamento. Bem, como vocês sabem, hoje toda a administração é obrigada a prestar conta para a população, né? E não é diferente com nós de Marmeleiro, tanto a Câmara como o Executivo Municipal. Então todos os setores da administração hoje prestam a conta aqui para a população do município, porque o próprio Tribunal de Contas nos obriga a fazer isso, né? Isso é lei, é regimental. Então hoje aqui está o prefeito com os seus departamentos todos, né? Prestando a conta, a população foi convidada a participar, porque eu acho que a população tem que saber daquilo que está sendo feito com o seu próprio dinheiro. O dinheiro é público, né? E com certeza a população tem que saber onde é que está sendo gasto esses recursos, tanto do Poder Executivo quanto da Câmara Municipal. E nós também, a Câmara aqui também hoje vai prestar conta dos nossos gastos aqui, né? Para a população saber. Inclusive, eu acho que é bom a gente esclarecer, muitas vezes a Câmara é criticada, os vereadores, não só a nossa, mas todas as câmaras da região, mas a nossa Câmara aqui hoje, ainda nessa semana, nós passamos um orçamento de 160 mil reais voltando para o município, que a Câmara está economizando. Então, a nossa Câmara aqui hoje nós poderíamos gastar em
torno de 6% do orçamento, nós temos passando um pouquinho de 3%, pouco mais da metade. E esses recursos que nós não economizamos aqui, a gente devolve para o governo municipal para fazer outras atividades no município. Então é nesse sentido que a gente faz a prestação de conta, o prefeito também vai fazer a dele, né? Está aqui todo o secretariado para fazer a prestação, para que a população saiba realmente do que está sendo gasto e aonde está sendo gasto o recurso do nosso município. Você sabe o que é hepatite? Como ela é transmitida? O que pode causar no organismo? O grande número de casos de hepatite em Francisco Beltrão, em toda a região sudoeste, tem preocupado os órgãos de saúde pública. As providências já começaram a ser tomadas com a capacitação dos profissionais de saúde. Nós temos a região sudoeste do Paraná, especificamente Francisco Beltrão, onde nós temos um grande número de casos de hepatite, principalmente hepatite tipo B. E precisamos, então, que os profissionais que atuam na área tenham capacidade para interpretar exames, para avaliar a condição clínica de cada um. Então, a Secretaria, pensando nisso, a Secretaria Estadual fez uma capacitação inicialmente para todos os municípios, que nós fizemos parte dessa capacitação e agora estamos repassando para os nossos enfermeiros da Rede Municipal de Saúde. Primeiramente, vamos entender qual é a função do fígado no nosso corpo. Ele é a maior glândula do organismo e fica localizado na parte superior do abdômen. O fígado mantém as reservas de ferro, de vitaminas, de sais minerais necessários para a nossa saúde. Portanto, se não fosse por ele, não teríamos forças de seguir adiante. Ele também produz a bile, um líquido ácido que ajuda na digestão dos alimentos. Com isso, desintoxica todos os produtos químicos e prejudiciais que nós ingerimos, como, por exemplo, bebidas alcoólicas e remédios. Mas todos esses benefícios podem ser destruídos se esse importante órgão for afetado por uma inflamação, chamada de hepatite. Existem diversos tipos, os mais comuns são os causados por vírus dos tipos A, B e C. Principalmente pela forma de transmissão e pelo grande número de hepatite que nós temos na região, precisamos realmente capacitar os profissionais para melhor entendermos e podermos atuar nesse nível especificamente.
fazer promessa pra chegar aonde eu quero. Nos carreiros onde ando, se eu cair de vez em quando, nem assim me desespero. E quando Deus me chamar pra mim tocar e cantar na derradeira morada, vou partir muito feliz, pois tive tudo o que quis nesta vida abençoada. Fiz da estrada meu destino, pra embalar um sonho menino, a minha alma cantadeira. O palco é o meu altar, onde eu vivo a cantar com a gaita companheira. Macari Móveis, móveis rústicos e planejados, comerciais e residenciais. Macari Móveis, Rua São Paulo, 1460, Bairro Industrial. Telefone 3523-6125, Francisco Beltrão. Redisa Pneus, revendedora de pneus Michelin, carga e agrícolas. Toda a linha de rodas para caminhões e recapagem Recamic, com serviços de borracharia, alinhamento e balanceamento de caminhões. Redisa Pneus e recapagem Recamic, Avenida General Osório 509, Macango, em Francisco Beltrão. Telefone 3524-3747. Rede de Postos Panda, abastecimento, troca de óleo, lavagem e lubrificação. Restaurante, lanchonete, loja de conveniência, sorveteria, panificadora e sinuca bar. Você é a nossa diferença. Em Francisco Beltrão, Marmeleiro, Pato Branco, Santo Antônio do Sudoeste e São José do Cedro. Futebol, a Série Ouro do futsal paranaense chega às quartas de final. E o Marreco Cressol enfrentou o Marechal Rondon no último dia 21, no Ginásio Arrudão, aqui em Francisco Beltrão. O jogo terminou empatado e uma segunda partida acontecerá nesta segunda-feira e será decisiva. Quem perder está fora do campeonato. Em caso de um novo empate, haverá uma terceira partida. Os torcedores comparecerão em peso no Ginásio Arrudão para acompanhar o primeiro jogo da fase de mata-mata do Cressol Marreco contra o Marechal Rondon. Os jogadores da equipe de Francisco Beltrão aderiram à Semana Nacional de Trânsito e entraram em quadra vestindo camisas da campanha, que foram distribuídas aos torcedores antes do início da partida. O Marreco iniciou a disputa com maior posse de bola e criando oportunidades de gols, mas a bola não entrava. Em uma das melhores chances, Léo Costa acertou um travessão. Aos 16 minutos da primeira etapa, o goleiro do Marreco provocou um pênalti ao derrubar o jogador Rangel do Marechal na área. Márcio cobrou e abriu o placar para os visitantes. O primeiro tempo terminou em 1-0 para o Marechal. Já na segunda etapa, Gaúcho aproveitou um rebote do goleiro do Marechal e empatou para o Marreco. Aos 16 minutos, Márcio do Marechal cometeu uma falta e, como já tinha um cartão amarelo, foi expulso da partida. Com o jogador a mais em quadra, o Marreco pressionou o adversário e apenas 1 minuto após a expulsão, virou o placar sobre o Marechal Rondon, com um gol de Gé. Grita comigo, galera! O empate do Marechal veio aos 19 minutos, quando Caio chutou no ângulo direito e marcou. A partida terminou empatada em 2-2. E por falar em futebol, é hora de comentário esportivo com Luiz Carlos Baggio. O presidente do Francisco Beltrão Futebol Clube, o Quincas, está tentando fazer uma negociação com todas as equipes, obter o apoio das equipes que disputam a segunda divisão do Campeonato Paranaense, para que no próximo ano o campeonato seja iniciado antes da Copa do Mundo. Como haverá Copa do Mundo, o calendário de competições será um pouco diferenciado, será um calendário diferente e um calendário bastante apertado.
E a intenção do presidente do Francisco Beltrão é trazer o campeonato da segunda divisão para antes da Copa do Mundo, ou seja, para o primeiro semestre do ano. E com isso entende o presidente do Beltrão e alguns dirigentes também que o campeonato seria mais equilibrado. Porque sendo o campeonato no segundo semestre, o que acontece é que algumas equipes eliminadas da primeira divisão, quer dizer, o Campeonato Paranaense já terminou, o time inteiro praticamente vai para algumas equipes. Isso cria um desequilíbrio muito grande, porque algumas equipes estarão muito reforçadas, ao passo que outras não terão talvez as mesmas condições de montar equipes competitivas. Então, e também outro motivo que o presidente Quincas entende é que se o Brasil for mal na Copa do Mundo, se o Brasil não conquistar o título ou fizer talvez uma campanha decepcionante, for eliminado inesperadamente, isso vai abater em muito o ânimo do torcedor. Isso vai ter reflexo, e é verdade, vai ter reflexo sobre o ânimo do torcedor para acompanhar a segunda divisão. Por esse motivo, então, o Quincas entende que será melhor, quem sabe, fazer o campeonato da segunda divisão no primeiro semestre. E ele está tentando obter o apoio dos demais dirigentes dos clubes. A maioria deles já concorda com essa questão para que a federação marque, então, o campeonato da segunda divisão no primeiro semestre. Chega ao fim mais esta edição do programa Variedades em Foco. Nós vamos nos encontrar na próxima semana com este novo cenário que você está vendo agora em comemoração aos 3 anos do programa Variedades em Foco. E ainda, a próxima edição será especial com as melhores reportagens, as melhores matérias, algumas das melhores matérias que foram produzidas ao longo desses 3 anos do programa Variedades em Foco. Esperamos você aqui na TV Beltrão aos sábados, 12h30 e às segundas, 7h30 da noite. Tenha uma ótima semana. DB Construmax Serviços, fábrica de blocos meio-fio, lajotas para calçadas e paver. Economize até 30% de sua obra. Rapidez, economia e durabilidade. DB Construmax em Marmeleiro, telefone 3525-1335. Redisa Pneus, revendedora de pneus Michelin, carga e agrícolas. Toda a linha de rodas para caminhões e recapagem Recamic, com serviços de borracharia, alinhamento e balanceamento de caminhões. Redisa Pneus e recapagem Recamic, Avenida General Osório 509 na Cango, em Francisco Beltrão. Telefone 3524-3747. Macari Móveis, móveis rústicos e planejados, comerciais e residenciais. Macari Móveis, Rua São Paulo, 1460, Bairro Industrial. Telefone 3523-6125, Francisco Beltrão. Rede de Postos Panda, abastecimento, troca de óleo, lavagem e lubrificação. Restaurante, lanchonete, loja de conveniência, sorveteria, panificadora e sinuca bar. Você é a nossa diferença. Em Francisco Beltrão, Marmeleiro, Pato Branco, Santo Antônio do Sudoeste e São José do Cedro. Quer mudar de endereço? Mudanças Arcosul faz pra você. Mudanças Arco-Íris agora é Mudanças Arcosul. O mesmo comprometimento nos mais de 20 anos de serviço. Mudanças Arcosul, a sua melhor mudança. 3523-1082.